amiguinhos! A paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu sou a tia Nájila, do grupo Emanuel, da paróquia Nossa Senhora da Conceição. E essa é a Nicole! Essa é a Nicole Valentim. Nós estamos aqui representando o Ministério da Criança para levar a palavra do Senhor até a sua casa. Não é verdade, amiguinhos? Nós estamos com saudade de ter nosso encontro lá na igreja, né? Com todos nossos coleguinhas, né, Nicole? Mas enquanto não podemos, vamos fazer dessa forma. Então, o que a gente faz antes da gente falar a historinha? Orar. Orar. Então vamos lá? Oração? Junta as mãozinhas, fecha os olhinhos, com Jesus falar. É verdade? Papai querido, eterno Deus, obrigado, Jesus. Obrigada por zelar da minha vida. Obrigada por cuidar de mim, por estar sempre ao meu lado, Deus. Obrigada por me dar o pão de cada dia, pelo meu vestir, pelo meu calçar, Deus. Obrigada pela minha saúde, Jesus. Nós somos gratos a Ti, Pai querido e eterno Deus. Abençoe e nos guie, Senhor, sempre. Amém. E hoje nós vamos continuar falando a nossa história que a gente falou semana passada. Alguém lembra? Qual foi, Nicole? Elias? Do Elias, que Deus cuidou de Elias. O que Deus fez? Que Deus fez? Deus fez para ele se esconder, senão o rei e a rainha, né? Queriam pegar ele, porque Elias era o quê? Um grande profeta de Deus. E Deus falou para Elias conversar com o rei e com a rainha que estavam adorando outros deuses que não existem, né? E não pode, né? E Deus estava muito furioso, falou que haveria uma grande seca. E foi Elias que foi transportar essa mensagem. E o rei e a rainha, com raiva, perseguiram Elias. E Deus guardou Elias, cuidou de Elias. Aonde foi que Deus colocou Elias? Foi numa casinha. Deus colocou Elias lá perto do riacho, né? E fez com que os pássaros levassem comida para ele e cuidassem dele, né? E como não estava chovendo, né? Se lembra, haveria uma grande seca em Israel. Não estava chovendo e o rio secou. E Deus cuidou mais uma vez de Elias. Lá em 1 Reis, lá no capítulo 16 e 17, nós vamos encontrar essa história, né? A história do grande profeta Elias. E aí Deus mandou que Elias fosse lá. Deus mandou que Elias fosse para a casa de uma viúva. Ó, Elias. A viúva, Nicole. Escuta a viúva. Essa é a viúva. Deus falou para ele ir lá para a casa dela e ele, foi para a casa da viúva. Chegando lá, ela saiu com o seu filho, né? E Elias falou que ela preparasse um pão. E ela tinha somente uma refeição, né? Só tinha o material de fazer um pão, a última refeição que ela teria para ela e para o filho dela. E ela muito preocupada, porque só tinha esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite, mas mesmo assim, ela foi lá, fez o pão e deu para Elias. E Elias comeu. E como ela foi obediente e fez o que Elias falou que Deus nunca deixaria, enquanto houvesse sede, Deus nunca deixaria faltar o pão para ela e para o seu filho. E assim ele ficou lá por muitos e muitos dias. Um dia, o filho da viúva ficou doente, muito doente. E ele foi morar com Jesus. E a viúva ficou chorando, e foi lá e falou com o homem de Deus, com o profeta, por que o filho dela tinha morrido. Ele era um homem de Deus, por que ele tinha deixado o filho dela morrer, e ficou chorosa. Aí ele Elias foi lá, pegou o filho da viúva, foi para dentro do quarto, orou para Deus, orou 3 vezes com muito fervor, perguntou para Deus por que ele tinha tirado a vida daquela criança, daquela viúva que tinha acolhido ele tão bem, cuidado dele, alimentado ele.
E Deus escutou a oração de Elias e deu a vida novamente para o filho da viúva. Ah, que alegria! Ela ficou muito contente e agradeceu muito ao homem de Deus e falou que agora verdadeiramente ela acreditava que ele era um homem de Deus. Viu, criança? Quão maravilhoso os poderes de Jesus, viu, Nicole? Deus é muito poderoso. Deus deu a vida novamente através de Elias, que orou, ao filho da viúva. Viu como é importante a gente dividir o pão? Viu que ela dividiu o último pão que ela tinha com Elias. E Deus nunca deixou faltar. Assim tem que ser a gente, né? O pouco que a gente tem que dividir. Que Deus sempre vai multiplicar em nossas vidas as coisas, né? E temos que orar com fé, né? Com fervor, que Deus sempre escutará as nossas orações. Amém, amiguinhos? Gostaram da historinha? E na próxima semana vai ter continuação da historinha sobre Elias. Fiquem com Deus, que a paz de Jesus esteja sempre no lar de vocês. Orem, agradeça a Deus, seja grato, obediente. Tchau, amiguinhos!